Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, que trata, no capítulo 1, que trata dos espíritos, dando continuidade no assunto forma e ubiquidade dos espíritos. Antes de passar para o Michel, quero primeiro agradecer mais uma vez a presença de vocês e contando com o apoio aí também em se inscreverem em nossos canais, como sempre eu vou lembrar, é o Kardec Tube do Michel, Espiritismo em Kardec do Eric, a página do José Paniagua e aqui o canal Estudar Kardec, tá bom, pessoal? Curta, comente, compartilhe, divulgue os nossos canais, os nossos conteúdos, para que a gente possa levar mais longe o estudo do Espiritismo, tá bom? Michel, boa noite, meu amigo. Passo para você a palavra. Obrigado pela sua presença, como sempre. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muito importante a presença de todos, porque ninguém faz um estudo sozinho, né? A gente, quando vem aqui e começa a live, é importante que tenha o pessoal para conversar com a gente, senão a gente ficava cada um aí no seu cantinho estudando, ou então numa videochamada fechada. Então, a presença de todos aqui é muito importante, o pessoal trazer os questionamentos, os comentários, para a gente aprender junto, né? Lembrando, como sempre, a importância de todos ajudarem os canais, curtindo, compartilhando o conteúdo, seguindo as nossas páginas. O canal do Kardec Tube, ele está temporariamente pausado a assinatura, mas não, a única coisa que aconteceu é uma questão burocrática do próprio Google, da própria Google, que quer que ajeite algumas coisas, então logo o pessoal vai poder voltar com a assinatura, né? Então, por enquanto, não está possível a assinatura, mas o pessoal pode curtir, compartilhar, ver o conteúdo. Isso não mudou nada, né? Então, que a gente tem um ótimo estudo. Hoje a gente vai tratar de questões boas, né? Questões que são filosóficas, mas que são muito importantes na compreensão da doutrina espírita. A gente tem um ótimo estudo. É isso aí, meu amigo. Mas aproveitando o que você falou agora do YouTube, você havia feito aí um projeto para arrecadar fundos, né, contando aí com o apoio da galera, para que você possa melhorar o seu equipamento aí para transmitir, né, a bons vídeos, ter uma boa qualidade. Que pé que ainda está de pé a vaquinha? Como é que tá, Michel? Fala um pouquinho para nós, hein? Isso, eu montei uma vaquinha para aqueles que quiserem, que puderem ajudar, e é uma vaquinha para comprar equipamentos novos, né? Equipamentos novos, porque para a gente poder gravar com mais qualidade, aí os produtos, aqueles que quiserem ajudar, podem participar da vaquinha. Como é que funciona? Eu tenho uma lista dos produtos que eu preciso comprar, com o valor, tudo bem certinho, e isso dá em torno de uns R$ 2.000, né? Porque tem a ver com a melhora do equipamento do notebook, tem a ver com compra de câmera nova, iluminação, para ter uma imagem melhor, um microfone, essas questões. Tripé para o celular. Então, isso dá em torno de uns R$ 2.000. Então, como é que funciona a vaquinha? Tem o site lá da vaquinha que eu criei. Né? Tu pode entrar nesse site e criar a própria vaquinha. Ela tem o objetivo de juntar R$ 2.000, né? E lá a pessoa pode acompanhar as doações de maneira totalmente transparente, né? Então tem o valor que é a meta, que é 2.000, e as pessoas acessam o link que eu disponibilizo no meu canal, nos stories lá do Instagram, a pessoa pode achar. Diariamente eu tô divulgando o link da vaquinha. A pessoa clica no link, vai parar na página da vaquinha, ela doa o valor que ela quiser e puder, e esse valor já aparece no site ali mesmo, quanto que já foi arrecadado. E depois que chegar nos 2.000, eu pego o dinheiro, compro os produtos e coloco o comprovante dos produtos bem certinho no canal do Kardec Tube, para as pessoas verem que foi uma coisa feita de uma maneira bem transparente.
Então, essa é a vaquinha, e quem quiser e puder ajudar, tem o link que ela vai achar depois aqui do estudo. Eu vou postar lá no Instagram, no Story no Instagram. A pessoa entra lá nos stories, vai estar lá o link onde ela clica. E também eu divulgo o link no Kardec Tube do Facebook e também aqui na página do Kardec Tube no YouTube. Então a pessoa pode achar o link num desses lugares. Ou ela vai achar no TikTok, que está lá na bio, onde tem o perfil do TikTok, na bio do Kardec Tube, ou aqui nos vídeos do Kardec Tube, um vídeo específico sobre a vaquinha. A pessoa entra no YouTube, digita lá Kardec Tube e entra na página do Kardec Tube, no canal. Aí tem a opção lá, vídeos, ao vivo, playlist, e tem uma das abinhas que se chama Shorts. Nesses Shorts tem um videozinho lá, que tem o videozinho da vaquinha com o link. E também no Facebook. No Facebook digita lá, página Kardec Tube, e aí vai ter uma das postagens lá, se a pessoa rolar, vai ter também o link para a vaquinha. Então, quem puder, a finalidade é essa, né? Equipamentos para melhorar, e também não é nada exorbitante, nada exagerado, é tudo só para melhorar a qualidade. E lembrando, quem puder, eu sempre digo, as doações têm que ser para quem pode, jamais a pessoa deve complicar aquilo que tem, às vezes por uma necessidade muito mais séria, só para ajudar. Não faça isso. Se você tem um dinheirinho e você tem outras necessidades muito mais importantes, não. O mais importante é a pessoa assistir e aprender Kardec, né? A doa quem pode, porque a doação é para ajudar o canal, não vai garantir cadeirinha no céu só porque está ajudando o Kardec Tudo, não tem nada disso. É simplesmente uma ajuda coletiva de quem pode. E quem não pode vai ter a mesma consideração do Kardec Tube. Porque o mais importante é todo mundo aprender Espiritismo e as obras de Kardec. Muito bom. Claro que, né, que a união faz a força, e hoje a gente sabe que, né, tá tudo tão difícil, a aparelhagem, os equipamentos não estão baratos. É como você falou, mas o valor é um valor pequeno. Sim, mas o momento não está propício. Então, a gente conta com a ajuda daqueles que podem, né, será sempre bem-vindo. Isso aí é fato. Kardec, ele sempre teve pessoas que colaboraram, né, fortemente, com doações, na sociedade, porque realmente tudo gera despesa. Então, a gente conta aí com o apoio de você, que pode, né, contribuir, que seja o valor, qual o valor for, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, então. Michel, tá aí, talvez você queira fazer algumas considerações, fique à vontade, viu? Então, vamos lá. A gente está na questão 89, a gente chegou a ler a questão 89 semana passada, mas tem a 89A, que é uma questão muito importante. E a questão 89A, para a gente tratar dela, é preciso lembrar a questão 89, né? Então, a pergunta é, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E aí eu lembrei no estudo passado, para a gente pensar como é que a gente percorre, né, um espaço. A gente tem que caminhar ou a gente tem que usar um meio de transporte, né? Então, eu posso caminhar, que é o jeito mais lento de eu me transportar na vida terrestre, né? Eu quero percorrer uma distância, eu quero ir daqui da minha casa até a casa de outra pessoa, eu tenho que ir caminhando. Ou então eu posso entrar num carro, mas esse carro também, ele está grudado ao chão e ele percorre um espaço e um tempo, leva um tempo para eu chegar num determinado local, né? Quanto mais longe, evidentemente, mais tempo eu gasto. E mesmo se a gente pegar um avião, que já vai pelo ar, que é mais rápido, eu também gasto um tempo, né? Se eu pegar um avião daqui a Porto Alegre, de Porto Alegre a Rio de Janeiro é um tempo. Se eu pegar um avião de Porto Alegre a Bahia é outro tempo. Se eu pegar um avião de Porto Alegre a Paris é outro tempo. Nem tem avião direto, mas só um exemplo, né? Então a gente gasta um tempo para percorrer o espaço aqui na Terra. A pergunta de Kardec é muito sábia. Será que os espíritos gastam? Lembrando
que Kardec está perguntando os espíritos em geral. Quando Kardec quer se referir a espíritos de determinada evolução, ele especifica. Então, é no geral, todos os espíritos, inclusive os inferiores. Porque, às vezes, a gente comentou isso também semana passada, às vezes as pessoas pegam essas questões do livro dos espíritos e dizem assim, não, mas aqui Kardec está se referindo aos mais evoluídos. Negativo. Quando ele estiver se referindo aos mais evoluídos, ele diz. Quando ele deixa no genérico, é o genérico, é todos, inclusive os inferiores. Né? E aí eles respondem, sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. E isso é uma coisa impressionante. Né? E, ao mesmo tempo, tem consequências muito importantes para a gente imaginar. Os espíritos, mesmo os inferiores, eles conseguem se mover no espaço com a rapidez do pensamento. Então, é muito mais rápido. Mesmo os inferiores. Então, a questão da distância para os espíritos é quase nada. Mesmo para os... Imagina que a gente tem aí entes queridos, parentes que já desencarnaram, né? Para eles, percorrer o espaço aí, eles fazem de uma maneira muito rápida, da rapidez do pensamento. Então, demonstrando que não é no mundo espiritual como é aqui na Terra para a gente se mover. Então, os espíritos não precisam de aparelhos, de meios de transporte, os espíritos não precisam, não é com pernas no perispírito que eles se locomovam, não é a mesma coisa. Né? O espírito não sofre atração gravitacional como a gente, né? A gente está sujeito à gravidade, a gente não escapa dela. Os espíritos não. Então, isso vai ficar muito nítido na obra de Kardec, mais uma vez deixando claro que o mundo espiritual não é parecido com o mundo material. Porque senão aqui era o momento que ele diria, olha, eles precisam de um transporte, eles precisam de escada para subir, para descer. Não, aqui ele diz, os espíritos eles se transportam com a rapidez do pensamento, ponto. Então, isso é muito importante da gente pensar e se tranquilizar, né? Porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, há pessoas que se preocupam com o corpo do desencarnado, né? Ah, mas eu estou longe da cidade, de tal corpo, da pessoa que eu amo. Será que o espírito pode se transportar para onde você está. O importante é o coração, o pensamento. Então, não se preocupe com isso. Né? Ah, eu mudei de país, eu não vou poder visitar o cemitério. Não se preocupe com isso, porque os espíritos eles vão nos acompanhar, eles vão onde a gente está, sem nenhum problema. Eles estão conosco à nossa volta, né? Se transportando muito mais rápido que a gente, né? Quem está aqui preso e limitado é a gente. Mas aí vem a questão 89A, que é muito importante do ponto de vista filosófico, para a gente fazer deduções futuras sobre a teoria espírita. Então, eu vou ler a pergunta de Kardec, uma importantíssima pergunta, né? O pensamento não é a própria alma que se transporta? Aí os espíritos respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. É muito importante essa questão, porque a gente vai aprender que com o espiritismo, eu não posso separar o pensamento da alma. Eu não posso dividir a alma em partes. Eu não posso colocar pensamento em algo que não seja a alma. Porque o pensamento é um atributo da alma. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho para a gente entender. Então, eles disseram, olha, os espíritos percorrem o espaço com a rapidez do pensamento.
E aí, por isso que Kardec diz, mas não é... o pensamento não é a própria alma que se transporta? Porque a gente poderia pensar que o pensamento poderia ir para algum lugar e a alma ficar, né? Nesse deslocamento no espaço. E eles dizem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Então não tem como eu separar o pensamento da alma. Aonde a alma está, o pensamento está. Onde está o pensamento é onde está a alma. Elas não se separam. Isso é a noção de atributo. O atributo é algo que intrinsecamente faz parte daquela coisa. Não tem como eu separar elas. Não existe como separar elas. Então, o pensamento para a teoria espírita em Kardec é um atributo da alma. Gravem isso, porque a gente vai ver depois que certos raciocínios que muitos espiritualistas, ou até mesmo espíritos em obras psicografadas vão fazer, fere esse princípio. E eu não posso entrar em contradição com esse princípio. Pois é a alma quem pensa. A alma é causadora do pensamento. O pensamento é um atributo que não pode ser separado da alma. E só existe pensamento onde existe alma. Então, aonde a alma vai, ela é o ser pensante, a causadora dos pensamentos. Por isso que para o Espiritismo a alma, ela é um ser único, indivisível, causadora de pensamentos. Todos os fenômenos que a alma participa têm como causa o pensamento na alma. Eu não posso colocar pensamento em outra coisa que não seja alma em Espiritismo. Eu não posso botar pensamento na matéria. Eu não posso botar o pensamento no perispírito. Eu não posso botar o pensamento em outra coisa que não seja a alma. Então, muito cuidado quando a gente usa determinadas frases que são metafóricas, não são literais. Quando eu digo assim, transmissão de pensamento. Quando eu transmito o meu pensamento, isso é uma metáfora. Porque se eu, ao transmitir meu pensamento, esse pensamento saísse de mim, toda vez que eu transmitisse um pensamento, eu ficava mais ignorante. Porque eu transmito o pensamento, eu perco ele. Então não é evidente que não é isso, né? O pensamento nunca sai da alma, porque ele é um atributo da alma. A alma, quando pensa, ela pode causar efeitos. E o que chega até a outra pessoa são os efeitos. Por exemplo, agora eu estou falando. Ao falar, eu produzo uma vibração no ar. Isso gera o som. Esse som é captado pelo microfone e chega até o alto-falante do aparelho de vocês. Esse alto-falante produz uma vibração no ar que chega no ouvido de vocês, do ouvido vai para a alma, e a alma quem está ouvindo. Mas a alma está ouvindo os efeitos que eu produzi e chegou até você. Porque eu continuo com os meus pensamentos aqui. Tanto isso é verdade que eu posso dizer uma coisa e você entender outra. Por quê? Porque para entender os meus pensamentos, você tem que usar os seus pensamentos. Olha que coisa interessante. Para a gente se comunicar, o que é a comunicação? São dois pensamentos que usam meios, mas para eu entender o pensamento do outro, eu tenho que usar os meus pensamentos. Por isso que a pessoa pode dizer uma coisa e eu entender outra. Isso é muito comum, né? A gente está conversando e a pessoa diz que entendeu tal coisa que você disse. E você diz assim, meu Deus, não foi nada do que eu falei. Porque ela interpretou o que eu falei com os pensamentos dela.
Por isso que para eu provocar novos pensamentos na sua cabeça, eu tenho que usar os pensamentos que você já tem na sua cabeça. Senão você nem entende o que eu falo. Porque o pensamento é meu e o pensamento é seu. E nenhum pensamento sai da alma. Olha que coisa interessante isso. Todo o resto são efeitos. A voz, o som, a escrita. Ah, o autor colocou o seu pensamento no papel. Isso é metafórico. Ele representou os seus pensamentos através de símbolos, que a gente chama de letras, numa folha. E eu interpretei aquelas letras para saber o que o autor do livro estava pensando. Mas veja que para eu interpretar aquelas letras, entender aqueles efeitos do pensamento do autor do livro, eu tive que aprender a ler. Olha que interessante. Por que eu tenho que aprender a ler? Porque ali só tem riscos. A gente que interpreta aqueles riscos numa folha em branco como letras e como pensamentos. São riscos que a gente convencionou, que quer dizer uma coisa, que somadas formam palavras e frases, e eu interpreto pensamentos de quem escreveu. Então é muito importante 89A por causa disso. Não há pensamento fora da alma. Por isso que não tem memória no perispírito. Porque memória é um tipo de pensamento. E o perispírito é matéria. E eu troco de perispírito. Se a memória tivesse no perispírito, quando eu trocasse de perispírito, eu ficava sem memória. Mas a memória está na alma, que é quem pensa. Por isso que toda a lógica do espiritismo é baseada na alma que pensa, como causadora. Não é a matéria, não é o fluido, não é o perispírito, não é o cérebro, não é o neurônio. Não tem pensamento ali. Quem pensa é a alma. Elas são efeitos, elas podem representar efeitos do pensamento, mas não o pensamento em si, porque o pensamento é na alma, indestrutível. Eu não tenho como destruir um pensamento numa alma. Por isso que a alma não regride. A partir do momento que eu aprendo algo, eu nunca mais perco. Por isso que se você pegar uma pessoa que ela foi mutilada e eu evocar ela está lúcida, ela está com os pensamentos dela, porque o que foi mutilado foi o corpo. Porque o espírito nunca é destruído ou danificado. Nós somos imortais e nós somos indestrutíveis. Isso é uma coisa fantástica. Nada pode destruir a alma ou causar dano. Os danos que a gente vê são temporários num corpo. Esse corpo sim se danifica, apodrece, quebra, desmonta. Mas a alma não. Então isso é muito importante para a gente entender que essa é a essência do pensamento espírita. Eu não posso colocar pensamento em algo que não seja a alma. Isso é um princípio filosófico do espiritismo. Então você tem que tomar cuidado quando vocês... Por isso que eu não posso fazer analogias entre espiritismo e psicologia, já para concluir e passar para o lado. O pessoal aí que é apaixonado por Joana de Ângeles, né? A pessoa gosta, mas ela não entendeu que o que a Joana faz é uma bobagem, porque a Joana não estudou Kardec. E ela tenta fazer aí uma espécie de interferência, de conexões entre espiritismo e psicologia. Mas para a psicologia, dos autores que a Joana cita, o pensamento é um atributo do cérebro e não da alma, que é radicalmente o contrário do espiritismo. Inclusive, é por isso que na psicologia tradicional, as ideias de transformar os pensamentos em partes. Por isso que a mente, na psicologia tradicional, tem partes. Por quê? Porque o cérebro tem partes.
Logo, o pensamento é um atributo do cérebro para eles podem dividir em partes o pensamento. Mas para o Espiritismo, não. Eu não posso pegar conceitos de ideias materialistas e tentar transformá-las em espíritas, como o movimento espírita faz. Ou achar que o pensamento é uma onda eletromagnética, é uma energia. Isso tudo é matéria que pode sofrer dano. Mas o pensamento, a alma, não pode. Então é muito importante essa questão 89. Porque é justamente quando Kardec está falando da existência da alma no universo. Então eu tenho que entender exatamente o que ela é para eu não criar teorias absurdas de tentar dividir a alma. Agora está na moda, eu tenho visto nas redes sociais, a última agora é uma teoria reencarnacionista que divide a alma em pedaços. Se alguém já viu aqui, vai saber o que eu estou falando. A tese deles é de que existe um multiverso e que eu estou reencarnado nesse momento em todos esses multiversos. Então existe um eu dividido em vários universos. Vejam, isso não faz o menor sentido para o Espiritismo, porque a alma não pode ser dividida. Como é que poderia existir dois eus? Uma teoria maluca, mas as pessoas aceitam qualquer teoria maluca. Porque só existe eu se eu tenho consciência de mim, né? Eu sou eu, é o que faz eu ser uma identidade. Eu sou eu consigo pensar que eu sou eu, que eu existo. Como é que poderia ter dois eus? Então tem um eu que não sabe que sou eu. Olha que coisa maluca. Isso é muito importante como princípio filosófico do Espiritismo. A alma é indivisível, é única. O Kardec está tratando disso por quê? Porque ele vai mostrar, o que ele vai tratar daqui a pouco? Vários espíritos se manifestaram ao mesmo tempo em vários locais. Por isso que Kardec quer entender, mas será que a alma se divide para poder se comunicar ao mesmo tempo em vários locais? E os espíritos vão mostrar, não, a alma é única. E aí eles vão criar uma metáfora muito interessante, que a gente já vai ver, mas agora eu passo para o Lauro e para as questões. E na Revista Espírita tem um artigo, você que está assistindo a gente aí, se vocês quiserem pegar lá o notebook LM, pesquisa lá a fábula assim, por exemplo, homem que acreditava estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele vivia uma vida assim, outra vida. O Kardec até vai falar sobre isso, né, que a alma ela não se divide, a alma não está, por exemplo, encarnada em dois corpos em lugares diferentes, né? Bom, Michel, o que chama a atenção aqui, para mim, e eu quero trazer isso aqui para você, é o seguinte: ele vai dizer, a gente sabe, para o Espiritismo, o pensamento para o Espírito é tudo, né? Há uma confusão a respeito, você acabou de dizer, olha, a memória é um tipo de pensamento. Aí as pessoas esquecem ou não sabem que a vontade é um tipo de pensamento. Então, uma vez que a alma, o pensamento é o atributo da alma e a vontade é um tipo de pensamento, e se ela pode se transportar na velocidade do pensamento, então basta ali a vontade, que ela queira, né? Então, isso que eu estou tentando trazer aqui, para depois você melhorar isso aqui. Isso vai, quando nós lemos em romances, nessas ficções, que espírito ele está indo para o lugar, mas ele se cansa porque a atmosfera fluídica é muito densa, ou porque ele precisa de um veículo para se transportar. Aceitar essa teoria é desconhecer essas simples questões aqui que você tratou agora, sendo o pensamento um atributo do espírito e sendo a vontade um tipo de pensamento. Tá? Uma vez que a vontade é um tipo de pensamento, como eu disse, basta que o espírito queira estar em algum lugar, lá ele estará com a velocidade do pensamento. Esse raciocínio está no caminho aí, Michel?
Sim, porque, por exemplo, quando o espírito pensa e ele quer estar em algum lugar, ele vai para esse lugar, tá? Com a rapidez do pensamento. Então, vamos imaginar que eu estou em estado de espírito. Aqui ele não está falando dos encarnados, tá? Ele está falando do espírito, lembra? Ele está falando do espírito no mundo normal primitivo, no mundo dos espíritos, fora do corpo físico. Então, o espírito pensa, ele vai para esse lugar. Então, por exemplo, eu estou no Brasil, eu posso ir para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Itália, eu posso ir para lá, na velocidade do pensamento. Por quê? Porque eu não tenho um corpo como os encarnados. Então, como eu não tenho esse corpo que sofre a atração da gravidade, que é limitado, que é pesado, né? E que, inclusive, gasta energia para se transportar, que é o nosso corpo físico, o espírito não tem um organismo assim. Porque ele não pode cansar. Por que o espírito não pode cansar no mundo espiritual? Porque ele não tem um corpo que gaste energia, que se desgaste. A gente cansa porque a gente tem que repor o que a gente gastou no nosso corpo. Mas como o espírito não tem, se ele não tem, ele não pode cansar. Então o espírito não cansa. Ah, o espírito viajou demais, cansou. O espírito precisou parar para descansar. Nada, não existe esse raciocínio, porque o que cansa é o corpo físico. Agora, por exemplo, quando eu estou encarnado, aí é uma outra situação. Quando eu estou encarnado, eu estou preso ao corpo. Por isso que o tempo inteiro, na aula de Kardec, o corpo vai ser tratado como uma prisão. Experimenta a gente dizer assim, Lauro, vamos pensar agora em Paris e vamos ir para Paris? Se eu quiser, enquanto estou encarnado, ir para Paris, eu vou ter que ir até o aeroporto, vou ter que ir pegar o avião vai ter que percorrer aquele espaço, aquelas horas de viagem, vai ter que pousar lá para eu chegar lá. Não basta eu só pensar e querer, né? Não basta só eu pensar e querer, porque eu estou preso ao corpo. Mas tem uma coisa curiosa. Essa prisão que a gente está no corpo, ela também não é uma prisão absoluta. Também não é uma prisão absoluta. Há momentos em que a alma ela vai se emancipar, que é o fenômeno que a gente vai estudar lá na partir da questão 400, ainda falta muito, a gente vai estudar o que Kardec chama de emancipação da alma. Então, mesmo quando eu estou encarnado, eu tenho momentos, por isso que não é igual à liberdade do espírito desencarnado, mas eu tenho momentos de liberdade, em que eu fico preso ao corpo, mas eu me emancipo, não é que eu abandone o corpo, porque eu continuo preso a ele, mas eu posso me emancipar e aí sim percorrer os diferentes lugares. Aí já no estado de espírito, mas claro que o corpo atrapalha. Agora, fora do corpo a gente vai ver que o espírito é muito mais livre. Mas aí alguém poderia perguntar, bom, mas a alma no mundo espiritual ela é livre, absolutamente livre? Também não. As limitações que a alma tem no mundo espiritual, elas não são limitações corporais, como é aqui pra gente. Elas são limitações morais, por problemas internos da alma. Mas a alma, mesmo dos inferiores, desencarnada, ela é muito mais livre. Então você pode ter um espírito que você evoque, e esse espírito diga assim, não estou conseguindo me transportar no espaço.
Ah, então quer dizer que a questão 89 do Livro dos Espíritos está errada? Não, não, não. É porque ele está numa situação momentânea em que problemas internos da alma estão fazendo com que ele não se transporte. Mas a partir do momento que ele muda os pensamentos, ele já pode se transportar com a velocidade do pensamento. Então são causas diferentes, porque os processos são diferentes. Aí eu estou vendo que a Rosane está perguntando, Michel, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o pensamento, fiquei confuso. Então, para a gente entender, eu vou dar mais exemplos. O pensamento, por exemplo, a gente pensa. Todo mundo sabe o que é o pensamento, porque todo mundo pensa. Então eu digo assim, pense numa flor amarela. A gente consegue imaginar uma flor amarela. Então eu uso a imaginação. Veja que a imaginação é um tipo de pensamento. Eu estou agora aqui sentado, não estou vendo nenhuma flor amarela, mas estou imaginando uma flor amarela. Aí eu digo assim, pense na sua filha. Aí você pensa na sua filha. Mas quando você pensa na sua filha, você está lembrando dela, né? Você lembra dela, do que ela falou, da fisionomia. Aí eu estou usando a lembrança, que também é um tipo de pensamento. Isso é o pensar. Pense no que você estudou em Kardec na segunda-feira passada. Aí você diz, eu aprendi que o espírito, ele se transporta com a rapidez do pensamento. Olha, você está lembrando de um conhecimento que você aprendeu. Agora, todos esses pensamentos, eles só existem em você. Eu não tenho como separar essas duas coisas. Os seus pensamentos de você. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, agora vai ficar mais claro. Se eu começar a ensinar matemática, a partir do momento que eu vou ensinando matemática, eu não perco os pensamentos do que eu aprendi sobre matemática. Então eu digo assim, vou transmitir meu conhecimento para o Lauro. Vou ensinar matemática para o Lauro. Estou transmitindo conhecimento para ele. Esse transmitir conhecimento é uma metáfora. Por quê? Porque quando eu ensino matemática para o Lauro, no final da aula, o Lauro fica sabendo matemática e eu continuo sabendo matemática. Não é uma coisa que eu dei para ele, ele pegou para ele e eu fiquei sem. Percebe? Então, por exemplo, esse copo aqui, ele tem uma existência própria, fora de mim. Eu posso pegar esse copo e dar ele para o Lauro e ir embora, e o Lauro ficar com o meu copo. E eu fico sem copo. Se eu quiser, eu preciso de outro copo, ou eu preciso que o Lauro me devolva o copo. Porque ele é único e ele existe fora de mim. O conhecimento não. Eu posso transmitir conhecimento para todo mundo, mas eu continuo com o conhecimento. O outro aprendeu, mas eu continuo. Então, nota que o pensamento, ele é de natureza diferente de algo material. Algo material, quando eu dou, eu fico sem. Como eu dei o exemplo do copo. Se eu der esse copo aqui, eu fico sem ele. O conhecimento não. Veja que eu estou transmitindo para vocês o que eu sei e eu continuo sabendo. Por quê? Porque o pensamento nunca sai de mim. O que sai de mim são sons que representam o meu pensamento. E que você, ao ouvir, interpreta esses sons como os seus pensamentos. Então não saiu pensamento de mim para você, saiu efeitos do meu pensamento que foram até você. É isso que a questão quer mostrar. Ela é um pouco mais filosófica, mas nota como ela é interessante. Não há pensamento fora de nós. Os meus pensamentos são meus pensamentos. Eu só tenho acesso ao pensamento do outro, não porque eu peguei o pensamento do outro, porque nunca sai do outro pensamento. O que eu peguei foram efeitos do pensamento do outro. Que nem eu dei o exemplo da escrita. Quando eu escrevo uma carta, você pega essa carta, recebe na sua casa e lê essa carta. O que está no papel são efeitos do que eu pensei quando eu escrevi a carta.
não é o meu pensamento em si. O que eu fiz ali foi pegar um papel e fazer uns risquinhos, que você também aprendeu que esses risquinhos significam alguma coisa. Mas não é o meu próprio pensamento que está ali, é os efeitos do meu pensamento que eu transformei em forma de letras. E você, para poder ter acesso, tem que conhecer essas letras e saber juntar elas, tem que saber ler. Por isso que você precisa dos seus pensamentos para ler aquela carta e saber o que eu pensei. Então, o pensamento é sempre meu, na minha cabeça. Cada pessoa tem os seus pensamentos. E é com seus pensamentos que ela vai ter que entender todo o universo, se relacionar com outros espíritos. E é por isso que eu tenho que evoluir. Por que eu tenho que evoluir? Por o meu próprio esforço. Porque eu tenho que aprender tudo para poder dominar o universo. Eu tenho que aprender. Por isso que não tem como alguém pegar e evoluir por mim. Por isso que o pensamento é meu. Se eu pudesse colocar pensamento em alguém, eu poderia me tornar espírito puro só com Jesus se aproximando de mim, pegando uma caixinha de pensamento e botando em mim, né? E aí eu passava a ser espírito puro. Só com alguma coisa externa. Mas por que eu tenho que aprender a ser espírito puro? Porque os pensamentos são meus. Eu tenho que desenvolver os pensamentos. Então, essa é a consequência filosófica da questão 89A. Só existe pensamento na minha cabeça. E a gente se comunica porque a gente causa efeitos que a gente combina que quer dizer alguma coisa. A gente faz um acordo. O que é a escrita? A escrita é um acordo que a gente fez em sociedade para poder se comunicar. Então, a gente combinou que aquele tracinho ali significa aquela letra. Aquele outro risquinho significa aquela letra. E que se eu somar essas letras, isso quer dizer uma palavra. Se eu juntar palavras, querem dizer frases. A gente fez um acordo. Por isso que é um acordo a linguagem. Para a gente entender o pensamento do outro. Mas o pensamento só está em mim e só está em você. Percebe? É um pouco filosófico, mas quando a gente começar a pensar nessas coisas melhor com outros exemplos, quando a gente entrar em outras questões, vai ficar mais claro com os exemplos, né? Que nem eu dei um exemplo. Se eu ensino matemática, eu continuo sabendo matemática, eu não perco os pensamentos. Mas a pessoa que me ouviu aprende matemática. E eu continuo sabendo. Então não é uma coisa como a matéria, que se eu dou, eu perco. Porque o pensamento, eu divido o que eu estou pensando, mas eu continuo com os meus pensamentos. Eu divido, mas o resultado é uma multiplicação. Veja como não é uma regra material. Por isso que o pensamento não é matéria. Então é mais ou menos por aí, né, Lopes? Exato, Michel. E a Rosane, então, ela diz assim: então o cérebro atua como um canal de expressão para as manifestações espirituais? Foi a Mari Endi Seixas que falou. Sim, o cérebro é um meio de expressão do pensamento. É um meio de expressão do pensamento. Mas não é o cérebro que causa o pensamento. Os estudiosos de filosofia costumam brincar. Se você pegar um cérebro, abrir a cabeça de alguém, pegar um cérebro e levar para o laboratório, você não tem como abrir o cérebro e dizer assim, ó, olha aqui, ó, aqui está o pensamento do Michel, ó. Olha aqui, ó, nesse canto aqui, eu abri um pedacinho, isso aqui tá um pedacinho do pensamento do Michel. Daí eu levo lá para o microscópio, olha aquele pedacinho do cérebro lá, aqui, cadê o pensamento? Não está ali. Porque não tem pensamento no cérebro. O cérebro é um órgão de expressão do pensamento. Ele é um efeito, ele não é a causa. Tanto é que é exatamente isso que Kardec percebeu no século XIX. Quando a mesa estava batendo e se comunicando, não tinha, tem cérebro na mesa?
A mesa não tem cérebro e tinha pensamento através da mesa. Se através da mesa tinha pensamento e a mesa não tem cérebro, logo o cérebro não causa o pensamento. Essa é a grande prova da existência dos espíritos, que mata o materialismo. Há várias formas de expressar o pensamento que não é através do cérebro. Então o cérebro não pode ser causa do pensamento. Agora, claro, se eu danificar o cérebro, a alma passa a não conseguir expressar o seu pensamento. Mas não é que a alma perdeu o pensamento. Então, se a gente vê uma pessoa com uma deficiência cerebral grave, que ela mal consegue falar, não é o espírito que tem uma doença que não consegue falar. É o corpo, que é o meio que ele usa para se expressar, que está danificado, mas o espírito continua pensando, ele só não consegue manifestar o que ele pensa. É a mesma coisa, você pega um lápis para escrever. Aí você começa a escrever. E aí o lápis quebra. Quando o lápis quebra, eu não consigo mais escrever o que eu estava pensando, mas eu continuo pensando o que eu queria. Não é porque o lápis quebrou que eu deixei de ter pensamento. Porque o pensamento não está no lápis, o lápis era um meio que eu expressar o meu pensamento. Então, por isso que não tem espírito que não pensa, que perde pensamento, que regride, que deixa de pensar no mundo espiritual. Porque isso são fenômenos da matéria, porque a matéria é um meio de expressar o pensamento. E a matéria sofre dano, mas a alma continua intacta. Se eu pegar Allan Kardec, se eu pegar Albert Einstein e explodir eles, imagina que eu pegasse uma bomba e explodisse em pedacinho, eles sairiam intactos. O corpo é que morreria. Mas Kardec continuaria sendo Kardec. Einstein continuaria sendo Einstein. Jesus continuaria sendo Jesus. Porque a alma é indestrutível. Eu não tenho como danificar o pensamento da alma. Aí você vê lá na obra do André Luiz a contradição, né? Na obra do André Luiz, a pessoa tinha vários espíritos que estavam dormindo. Dormindo. Mas como é que a alma dorme se o que dorme é o corpo? Eu não tenho como deixar de pensar. A gente, quando a gente dorme, a gente não para de pensar. A gente continua pensando. O que está descansando é o corpo. Percebe? Deixa eu ver a outra pergunta ali. Então, quando eu penso no espírito desencarnado, ele recebe o efeito do meu pensamento. Exatamente, é um efeito do seu pensamento. Quer ver uma prova de que como cada pessoa tem o seu pensamento, eu posso pensar numa alma querida, pensar nela, enviar para ela, entre aspas, enviar bons pensamentos, ou seja, efeitos bons, chegar nela, e se ela estiver pensando em outra coisa, ela nem percebe aquilo que eu estava pensando sobre ela. Percebe como o pensamento ele é indestrutível, eu não tenho como destruir o pensamento da pessoa. Eu estou pensando nela com carinho, com amor, desejando que ela seja feliz, que ela se reequilibre. Ao pensar nisso, eu ajo nos fluidos, esses fluidos vão até esse espírito, mas se ele não estiver pensando isso, ele nem percebe, porque ele está pensando outra coisa. Então, esses efeitos não geram, esses efeitos do meu pensamento não geram efeitos nessa alma que eu enviei esses efeitos do meu pensamento. Ele pode escolher não ouvir, não sentir aquilo que eu enviei para ele. Que nem uma carta, né? Eu escrevo uma carta de amor para alguém e no meio do caminho essa carta se perde. Ou então a pessoa que lê a carta não me ama. Eu continuo com o meu amor por ela. Mas ela lê e rasga a carta. Veja, ela rasgou o meio, o efeito dos meus sentimentos que eu passei para a carta. Mas eu continuo com os meus sentimentos. E a pessoa pode até ignorar.
pode rasgar a carta. A mesma coisa os espíritos. Os espíritos podem não ouvir a gente, não sentir o que a gente está mandando para eles, se eles estiverem com outro pensamento. Por isso que tem que ter, olha como o espiritismo é luz. Eu tenho que ter sintonia. Por que sintonia? Porque aquilo que eu penso, o outro vai ter que pensar também. São dois pensamentos. Aí um ouve o outro, né? Um sente o que o outro está sentindo. Agora, na matéria, não. Efeitos materiais não é assim. Por isso que o pensamento é diferente da matéria. A matéria, se eu pegar esse copo aqui e jogar na cabeça de alguém, não existe a pessoa não perceber, ignorar, não sentir, ela vai sentir o vidro na cabeça dela. Já o pensamento não. Por isso que o pensamento o espírito tem livre-arbítrio. Porque ele pode, alguém pode estar pensando algo e mandando os efeitos para mim. Isso não vai me atingir, é só mudar os pensamentos. Serve tanto para o bem quanto para o mal. Mas olha que maravilha, como é justo. Por isso que lá nos ensinamentos do Cristo eu já tinha a cada um segundo as suas obras. As suas, olha, as suas obras. Não é a obra do outro. Se o outro me ama, isso é mérito do outro. Não é meu. O amor é dele. Eu posso sentir os efeitos. Mas se eu não amar também, eu não consigo ficar com aquele amor. Não tem como me dá aqui um pouquinho de amor que eu vou ficar com o seu amor para mim aqui, eu vou ficar amando. Não. Se eu não amar também, olha que genial essa questão. Por isso que eu não preciso ter medo também dos espíritos. A mesma lógica é para algo ruim. Eu tenho medo dos espíritos. Mas o espírito não consegue lhe atingir se você não pensar o que ele pensa. É por isso que no mundo espiritual só convivem os iguais. Por isso que a gente tem que encarnar. Aí na carne não, quando a gente está no corpo, eu sou obrigado a conviver com quem pensa diferente de mim, a ouvir as opiniões de quem pensa diferente de mim. Por isso que é uma prisão. Fora do corpo eu estou livre. Não precisa ficar aturando as pessoas no mundo espiritual. Ou sendo escravizado. Aí a gente vê essas obras, né? Que a pessoa é escravizada, acorrentada, presa num lugar. Não faz o menor sentido. Tomando que mudou o pensamento. Então veja como é muito importante essa questão, Lauro. Não, peraí, deixa eu cliquei errado aqui, acabei abrindo o negócio aqui. Bom, a Henriette trouxe essa pergunta, talvez seria bom se entender com outras palavras, né? O pensamento é da alma, fica gravada na mesma, certo? Então, isso eu acho que tem que conversar. É por isso que quando reencarnamos, temos ideias que pensamos ser nossas dessa vida, mas são ideias da vida passada, gravada na nossa alma, certo, Michel? Lembrando que o gravado é uma metáfora, né? Porque a alma é quem tem o conhecimento. A alma é que aprende as coisas nas diversas encarnações e fora do corpo. A gente está sempre aprendendo. A alma nunca deixa de pensar e de aprender. É outra questão que a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos. A gente está sempre aprendendo. O que pode estacionar é a evolução moral, que a gente vai ver. Mas a evolução intelectual, ou seja, aprender, a gente nunca deixa de aprender. E nunca perde o que aprendeu. Mas é a alma. Então, o que acontece? A gente aprende. Quando a gente encarna, o esquecimento do passado que o Espiritismo trata é um esquecimento no corpo. Não é que foi apagado do espírito que ele aprendeu. Imagina quantas encarnações a gente já teve. Mas eu não lembro. Você não lembra quando você está acordado no corpo.
Porque o corpo bloqueia a memória, não é que eu perdi a memória, está bloqueada. Tanto que quando eu saio do corpo, eu lembro de tudo. Eu lembro de antes, eu lembro por que eu escolhi a vida que eu escolhi. Eu lembro dos meus entes queridos, das pessoas que eu amo, eu lembro de tudo. É que a gente confundiu, e isso é culpa do André Luiz também. A gente tornou o nosso raciocínio espírita muito materializado, então parece que a gente confunde esse momento agora que a gente está aqui acordado no corpo com a realidade. Isso aqui é uma parcela muito pequena da realidade, não é a verdadeira vida. Porque toda noite a gente dorme, sai do corpo e lembra das coisas e sabe das coisas. Então o período que o espírito fica sem lembrar é muito curto, que é um período de encarnação quando ele está acordado. Por isso que é muito melhor o mundo espiritual, né? Porque a gente não está nessa prisão. É por isso também que os espíritos demoram muito para reencarnar. Porque o espírito sabe que vai vir para uma prisão. Porque é óbvio que ele prefere estar no mundo espiritual. Porque ele só convive com aqueles que ele quer, ele não é obrigado a nada. Ele não tem bloqueios, não tem trabalho. Então, aí o que acontece? A gente encarna, a gente não tem a lembrança momentânea das coisas, mas a gente tem as tendências. O que são as tendências? É aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, é aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita, é aquilo que a gente prefere ver, ouvir, são os nossos gostos pessoais, as nossas características, o modo como a gente reage para as coisas. Tá ali, para ver como ainda tá ali tudo aquilo que a gente aprendeu e viveu. A gente só não lembra da historinha de quando aconteceu, mas o resultado a gente continua lembrando, mesmo encarnado. Aí a gente pega duas crianças irmãs criadas juntas no mesmo ambiente, aí tu vê a diferença de personalidade, né? Porque a alma, ela demonstra a sua história. Cada uma age de um jeito, mas a gente não lembra da cena quando a gente viveu, se desenvolveu, isso enquanto está no corpo. Mas as tendências estão ali, mostrando que a gente é diferente. Por isso que as pessoas são tão diferentes. Claro, a gente tem histórias diferentes, a gente se construiu de uma maneira diferente. Mostrando a individualidade da alma, né? Todo mundo que trabalha com educação, qualquer pessoa sabe disso na prática. Você não tem duas pessoas iguais, mesmo se você pegar gêmeos. A gente vê a personalidade, né? Traços diferentes. A gente diz, meu Deus. A prova que o espírito existe está na nossa cara o tempo inteiro. Eu costumo brincar, se você pegar dois cachorrinhos, você já vê que um tem a personalidade diferente do outro, um bicho. A prova de que a alma existe e de que há um mundo espiritual, de que há reencarnação, de que há um Deus, está o tempo inteiro na nossa cara. E o materialista tem a capacidade de dizer que faltam provas. Basta a gente ver o dia a dia, que está demonstrada a nossa individualidade. Está demonstrado o tempo inteiro a individualidade da alma nos fenômenos da vida. Michel, eu não sei se essa questão aqui, talvez ela possa ajudar um pouco. A questão 24, né? Então, a gente está falando lá no início, já passamos o nosso estudo, né? Na primeira parte dessa obra, das causas primárias do capítulo 2, os elementos gerais do universo, espírito e matéria, é a questão 24, que é perguntado, o espírito é sinônimo de inteligência? Ele vai dizer, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Nós poderíamos levar, né, esse raciocínio para isso que está conversando aqui? Porque essas questões que Kardec coloca nas obras? É porque ele quer mostrar que todo fenômeno mental, usando uma linguagem aí da filosofia, é produto da alma, do princípio inteligente.
O que ele está querendo mostrar com essas questões? Não há nenhum tipo de expressão da alma, de pensamento, inteligência, emoção, memória, imaginação, sentimento. Não há nada disso que não seja causado pela própria alma para o Espiritismo. É sempre o causador, é a alma. Está em nós tudo isso. Não é algo que eu possa separar, dividir, que nem eu separo coisas materiais, né? Eu pego o objeto, eu pego o óculos, eu boto aqui, daí eu pego o copo, eu coloco aqui, eu vou separando as coisas numa estante. A alma não é assim, ela é um todo que eu não consigo dividir. Está tudo na alma. Eu não posso confundir a alma com a matéria, porque a matéria ela pode ser dividida, ela pode ser partida, ela pode ser quebrada, ela pode ser destruída, ela pode ser modificada. A alma não. A alma ela é uma coisa especial que não sofre alteração. Ela tem sempre a mesma natureza. Quando a gente fala em evolução, é uma evolução moral, mas não uma modificação da sua natureza, porque a sua natureza ela é indestrutível. Isso é uma coisa muito interessante. Mas por que é importante isso para o Espiritismo? Para mostrar o quanto a matéria não nos representa. Para as pessoas se acostumarem com a ideia que isso aqui que a gente está vivendo agora não é a vida real do espírito. Esse corpo, as pessoas que estão preocupadas, que estão sofrendo, que estão com alguma doença grave, esse corpo é que está miserável, sofrendo, não é a alma, porque a alma é indestrutível. E assim, o momento em que o corpo se destrói, a alma, então, ela passa a ser livre, feliz, livre, indestrutível, com toda a sua capacidade. Essa consolação que o Espiritismo dá, que as pessoas não param para pensar. Imagina quantas pessoas que procuram o Espiritismo porque elas têm parentes, ou elas mesmas em situações terríveis, materiais. E com o Espiritismo ela pode pensar o seguinte: não se preocupe, porque isso tudo vai ficar, a alma é indestrutível. O seu filho, a sua mãe, seu pai, seu avô, seu marido, sua esposa, ele não é o corpo, aquele corpo que apodreceu, que ficou doente. A alma não fica doente, não se destrói. Ela é sempre cada vez mais sábia e cada vez mais feliz. Olha o que Deus fez. Deus nos criou indestrutíveis. Aí a gente fica um período preso nesse corpinho que apodrece, mas ele não é a gente. E chega uma fase que o espírito não precisa mais entrar num corpo, e aí ele é só espírito sempre. Imagina isso. A gente não para para pensar o que é isso. Não tem sofrimento. É uma felicidade eterna. Sempre com as pessoas que a gente ama. É uma coisa muito consoladora para o espiritismo. Porque a gente vê que aquele momento terrível é momentâneo, porque tem uma eternidade pela frente. De alegria, de felicidade, de união, de conquista, porque o espírito é indestrutível. A gente está aqui momentaneamente porque a gente é inferior, teimoso. Mas se a gente aproveita essa experiência aqui, cada vez menos a gente precisa vir nela até o dia que a gente se liberta completamente. Isso é muito consolador. Porque tem muitas pessoas que às vezes perderam uma criança e estão desesperadas, mas ela está ali. Ela não se destruiu. É momentâneo aquele estado de separação, e é momentâneo quando a gente está acordado, porque quando a gente dorme, a gente está com esses seres amados. É momentâneo quando a gente está aqui acordado. Eu sempre digo, o ruim é para quem fica lá. Quem fica aqui é quem vai penar. Quem foi se libertou e está com você todas as noites, quando você dorme, você só não lembra. E logo você vai estar lá também. O ruim é aqui. Aqui é a prisão.
E a gente vê os espíritas, como é que os espíritas tratam a morte, né? Eu estou cansado de ver nas redes sociais as páginas espíritas. É com muito pesar que nós informamos que o fulano... Com pesar. Páginas espíritas dizendo que é com pesar que anunciam a morte de alguém. Pesar. Um espírita. Porque não entender. Graças a Deus, o fulano está livre. Pior para mim. Pior para mim que fiquei. Mas se eu fiquei, é porque eu ainda devo. Eu ainda devo. Eu tenho anos de prisão ainda na cadeia. A minha sentença é mais longa que a dele. Eu sou presidiário que ficou, o outro está livre. E ele está comigo e eu estou com ele todas as noites. Por isso que eu digo, o sofrimento é nosso. Quando a gente está acordado, porque a gente sente saudade. A gente fica, às vezes, sozinho. Mas aqui, momentaneamente. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente sabe que não é assim. Por isso que, para concluir, os Espíritos vão dizer lá, a nossa missão, está lá no livro dos Espíritos, a nossa missão é vos lembrar que vocês são espíritos, aqui não é a verdadeira vida, é passageira, aproveite essa vida ao máximo para aprender, para se modificar, para se melhorar, para, daqui a pouquinho ir embora, voltar para casa. Não veja essa vida como a vida permanente, única que é isso aqui, é a realidade. Porque a nossa vida material, mesmo para as pessoas bem financeiramente, no mundo, é uma vida limitada, que tem dor, tem sofrimento, tem limitação. O que dirá para quem ainda está sofrendo na matéria. Mas é sempre algo que passa. E a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Por que a gente tem que aproveitar da melhor maneira? Para não precisar passar de novo. Então, esse é o papel do Espiritismo. Muito bom, muito bom. Ô, Michel, então, para a gente fechar, então o pensamento ele não sai de mim, ele está em mim, na alma, né? Aqui eu transmito o meu pensamento por palavras articuladas, certo? Encarnado. Estando desencarnado, como que o espírito sente os efeitos do pensamento do outro? Eu poderia dizer a resposta? Talvez que está na doutrina espírita? Não sabemos. Está correto? Como que isso acontece, Michel? Esse é um processo que a gente ainda vai entender, né? Que o pensamento não sai de mim, o pensamento não sai de ti. Mas a gente consegue conversar. A gente consegue se comunicar. Tem pensamento em mim e pensamento em ti. Nenhum dos dois sai. Mas eles conseguem conversar. Eles conseguem interagir. Mas no decorrer da obra a gente vai aprofundar mais isso, tá? Eu só não quero fritar muito a cabeça de todo mundo com filosofia para o pessoal não correr, mas a gente vai entendendo. Não, mas foi ótimo. Bom, pessoal, eu com certeza vai ficar dúvidas, porque eu tenho estudado um pouquinho sobre essas questões, inclusive tem um livro do Cosme, Marci, eu recomendo, caso vocês queiram, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Trata um pouquinho dessa questão do pensamento, da vontade, da paixão. Tem uma live do Cosme, que eu não vou lembrar o título aqui, que ele fala sobre o pensamento. Você lembra, Michel, o nome? Não lembro também. Eu não lembro, é uma live, assim, importante, porque... Eu não sei se está no YouTube ou só no Kardec Play, mas é a vontade, o pensamento e as paixões, uma coisa assim, é um seminário, né? Exato. Então, pessoal, se quiserem, pesquise isso que o Michel falou aí. Eu acho que está no YouTube, que me parece que quando eu assisti foi no YouTube, mas não tenho certeza, viu? Qualquer coisa, eu vou pesquisar depois, semana que vem a gente fala. Dúvidas eu sei que vai ficar, porque eu tenho um caminhão de dúvidas. Então, na semana que vem, tragam os questionamentos, vamos conversando aqui, vamos ouvindo, para que a gente consiga cada vez mais entender e tirar essa ideia de
consciente, subconsciente, consciente profundo, isso não é espiritismo. Não está na teoria espírita. Michel, paz para você, já vou me despedir. Amanhã, pessoal, às 20 horas, nós temos o estudo da Revista Espírita, aqui no canal. Quarta-feira, temos o estudo do Livro dos Médiuns, às 18h30, e depois, às 20h30, nós temos o estudo da obra que é o Espiritismo, tá bom? Um abraço aí. Michel, passo para você. Obrigado a todos. Eu coloquei aqui no YouTube, mas não apareceu. Eu acho que é só no Kardec Play, viu? A pessoa que assina o Kardec Play, aliás, quem não assina, assine, se puder. É mensal o pagamento, você faz o cadastro lá, tipo assinar o Netflix. Né? Só que são seminários e estudos com o código. E lá tem uma barrinha de pesquisa que você digita por assunto. Pode botar lá, vontade, pensamento, e vai ter o seminário. O que tem no YouTube é um que você pode colocar assim, ó, Cosme Massi, Fluidos, sua natureza e suas qualidades. É uma palestra de 1h30 que, com certeza, ele vai abordar a questão do pensamento e da vontade também nesse seminário. Mas eu quero agradecer ao Lauro, quero agradecer a todos, lembrando que a gente está construindo conhecimento, então não se preocupem, a gente vai cada vez mais clareando, a gente traz um assunto, desenvolve, vai clareando, vai vendo as questões. Agradecer a todos, não esqueçam aí, quem puder, de curtir, compartilhar, e nós nos vemos no decorrer da semana nos demais estudos. Um abraço a todos, boa noite.